permitir-se-lhes a isso, sacrificarão, acabar o ano num só dia, vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazem com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Até aqui, amém? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, damos-te graça por mais um tempo na sua casa, Senhor Deus, e obrigado, Pai. O salmista disse que mais vale um dia na sua casa do que 1000 dias em outros lugares. E eu te agradeço, Pai, por esse tempo na tua casa, Pai. Muito obrigado. Recebe nosso louvor, nossa adoração e fala, não te cales, Pai. Fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dá salve de palmas para Jesus. Antes de pregar, eu quero contar um testemunho. Eu recebi, Deus tem feito algumas coisas assim muito legais para mim, pelo menos, né? E na escola da prefeitura, onde eu trabalho pela manhã, eu sempre estaciono num lugar, sempre. Tem uma torre da caixa d'água e uma coluna, e eu estaciono entre a torre e a coluna, sempre. Aconteceu que ontem eu cheguei, estava chovendo bastante de manhã, e eu cheguei no horário, não cheguei atrasado, e já tinha um carro estacionado ali. Aí eu fui estacionar em outro lugar, ao lado do carro da Nadir, e estava chovendo, o que eu pensei. E estava chovendo, eu até pensei naquela música Piscininha Amor, né? Tinha um monte de água, não dava para descer. Aí eu peguei, tirei o carro, estacionei do lado de fora e ficamos cantando na sala dos professores. O Luciano apareceu um banjo lá e o meu pandeiro estava lá, e a gente ficou cantando, se alegrando junto com os outros professores. Isso foi até umas 9 horas, sei lá, uma coisa assim, das 7h10, conversando, dando risada. Aí daqui a pouco vem alguém e fala: Luciano, o carro da Joelma bateu no seu carro. Literalmente, o carro da Joelma bateu no seu carro. Gente, o carro da professora Joelma ligou sozinho. E o carro saiu e bateu no carro do Luciano, que era o carro que estava onde o meu carro fica sempre. Se eu tivesse chegado um pouquinho antes, o carro que estaria lá seria o meu. Mas como o Luciano chegou antes de mim, ele estacionou onde eu estaciono sempre. E acabou batendo no carro dele. Aí você está falando, aí tem uma professora que ficou desesperada. Por que precisa fazer oração nessa escola? Por que precisa orar nessa escola? Aí chegou aqui e falou: não tem que orar na escola. Eu falei: não vou orar não. Não vou orar porque tem o professor que fica falando que a escola é laica. E se eu for fazer oração aqui, vamos falar, a gente sabe como é que é a escola, né? Vai sair confusão e debate, tudo vira debate. Eu falei: não vou. É lógico que eu vou, mas eu vou orar quando ninguém estiver vendo. Eu tenho a missão, eu tenho que ungir aquela escola e eu tenho que fazer isso. Mas só que eu não vou fazer aquela celeuma, reunir todo mundo, fazer uma oração. Não. Vai ser uma coisa que eu vou fazer lá. Mas, gente, deu pane no carro da professora. O professor Thiago falou que isso pode acontecer muito raro, mas dá um pane no motor de arranque e o carro ligar. E é interessante que a Nadir e outra professora ouviram, gente, tipo quando vira a chave, sabe o barulho de ignição? Elas ouviram e não tinha ninguém dentro do carro. E o carro saiu e bateu no carro do
Luciano. Eu falei, é lógico, a gente fica triste pelo Luciano. Ele acabou de consertar o carro. Mas eu fico pensando, eu falei, Deus, era para ser o meu. Ao mesmo tempo foi ruim para ele, foi um livramento para mim. Amém? Amém? E eu fico triste por ele, é lógico, eu gosto muito do Luciano, ele é muito alegre, ele é uma festa. Mas eu agradeço a Deus, fico triste por ele, mas agradeço a Deus pelo livramento que ele me deu. Amém. Deus cuida de nós. Amém? Amém. Olha só, a gente está com uma sequência de pregações aqui sobre Neemias. E é sempre bom a gente ter em mente, gente. Eu falei, Neemias deve ser estudado por todas as pessoas que querem construir algo para Deus ou para si mesmo. Todas as pessoas que têm projeto de construir alguma coisa, seja material ou intelectual, fazer uma faculdade, fazer um curso, tem que estudar Neemias. Você está estudando, está fazendo um curso, tem que estudar Neemias. Você é obreiro, pastor, estuda Neemias. Você quer construir uma casa, estuda Neemias. Sabe, Neemias, Deus colocou no coração de Neemias reconstruir um muro que estava destruído, portas estavam totalmente destruídas. E no capítulo 3, no capítulo 2, o que nós vimos? Neemias, no capítulo 1, Neemias ora e pede para Deus, pede perdão e pede para Deus se interferir. No final da oração ele pede para Deus tomar a frente. Deus toma a frente, amolece o coração do rei, e o rei libera Neemias e ainda dá provisões para Neemias. No capítulo 2, Neemias chega em Jerusalém e não fala para ninguém. E ele rodeia, ou arrodeia, lembra o pessoal arrodeia, né? Ele rodeia o lugar, observa o que tem que fazer, não conta para ninguém. Ele faz os planos e não conta para ninguém. Depois que ele tem todo o projeto, tudo estabelecido, ele chama os líderes. E aí eles começam a fazer no capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo que é um resumo de toda a obra. O capítulo 3 é um resumo de toda a obra. Tá? Ele aparece em teologia, ele é chamado de um capítulo parentêutico. É como se você estivesse escrevendo, aí você faz um parênteses, faz um comentário no meio e depois continua a história. O capítulo 3 é um parênteses no meio entre o 2 e o 3 e o 4. Ele faz um resumo de como foi a obra, onde foi a obra, que foi em grupo, que fizeram a obra nas portas. Não sei se vocês se lembram, que eu até contei 10 portas, outros pastores contam 9. Foi feito tudo em grupo, vários grupos. Começou na porta das ovelhas, com os sacerdotes, terminou na porta das ovelhas. Isso é o capítulo 3. O capítulo 4 é a continuação do capítulo 2. Capítulo 4 é a continuação do capítulo 2. Amém, gente? Amém. O capítulo 4 de Neemias é a continuação do capítulo 2. Olha só, no capítulo 2 a gente vê que quando Neemias faz o projeto, vem e expõe o projeto, 3 homens, Sanbalate, Tobia e Gesem, começa a tirar o sarro. Está no capítulo 2. Vocês não vão conseguir, não vai dar certo. É aqui, e a gente vê isso aqui no capítulo 4. Eu vou bem rapidinho, porque eu tenho pouco tempo. Estou acostumado a pregar com pouco tempo, está ficando difícil. Olha só, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3, a gente vê, nós lemos aqui, o inimigo se levantando para desmoralizar o povo. Para desmoralizar, isso vai ser uma constante no capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos o muro, ardeu-se em ira,
e se indignou muito, escarneceu é tirar o sábio, escarneceu os judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitiste-lhe isto? Sacrificarão, acabaram o ano num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro. Duas coisas eu destaco aqui. Ele estava à frente do exército de Samaria. Os samaritanos, gente, a gente vê principalmente em Jesus Cristo ali, que os samaritanos eram inimigos ferrenhos dos judeus. Quando o povo de Deus, o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia, ficou um grupo aqui na região de Jerusalém. A gente chama de remanescente. Ficou um grupo. E aí o que os babilônios fizeram? Eles trouxeram povos de várias nações e colocaram para viver com os judeus que ficaram aqui. E esse povo se misturou. Judeus se misturando com esses vários povos que foram trazidos para cá. É daí que surgem os samaritanos. A religião dos samaritanos era um misto da religião dos judeus com a religião de outros povos. Eles, por exemplo, não aceitavam toda a Torá, eles só aceitavam o Pentateuco, eles adoravam o Monte Gerizim. Então havia algumas diferenças na adoração, e eles não se batiam, e os judeus não aceitavam o samaritano, porque era uma raça misturada de judeu. Até hoje, você sabe que o judeu até hoje não aceita a mistura, não aceita, tá? Então os judeus e os samaritanos não se batiam. E aqui a gente vê que Tobias era representante dos samaritanos. Os samaritanos começaram a se levantar contra o povo de Deus que estava edificando o muro. E aí Tobias fala: vocês vão sacrificar aí de novo? Quando? Está tudo queimado, está tudo destruído. Gente, o inimigo é craque em mostrar para as nossas impossibilidades. Coloca isso na sua cabeça. É lógico que Satanás usa pessoas. E sempre que você for fazer algo, essas pessoas dirigidas por Satanás vão chegar para você e vão falar: isso aí você não vai conseguir não. E elas vão mostrar suas impossibilidades. Você não vai conseguir, você não tem condição financeira, você não tem condição física, você não tem condição intelectual, e vai dar errado. Sabe o que é pior? Que muitas vezes a gente mesmo acredita que não vai conseguir. E é isso que Tobias está fazendo aqui. Olha só, estava com ele, com Tobias, no versículo 3, com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, ou seja, mesmo que eles conseguem o muro, vindo uma raposa, derrubará facilmente esse muro de pedra. Ou seja, eles podem até fazer, mas vai ser uma coisa mal feita, que não vai ter futuro, que não vai dar certo. Olha só a artimanha do inimigo para desestimular o povo que estava trabalhando na obra para Deus. Gente, quando a gente for fazer algo para Deus, ou até mesmo para a gente mesmo, a gente não pode acreditar nas pessoas que vêm nos desestimular. Você não pode olhar para as impossibilidades. Deus colocou o projeto no seu coração. Faça confiando no Deus do impossível. Amém? Eu sei o que eu estou falando. Vem sim momentos que você pensa: meu Deus. Mas aí é importante você falar: meu Deus, porque se for por você, talvez você não consiga mesmo. Mas você está confiando num Deus poderoso. E não é impossível para Deus. Amém? Gente, isso é muito sério. Não há impossível para Deus. Aí no versículo 4, Neemias nos ensina, eu acho legal isso, as lições do texto. Versículo 4 e 5, olha só o que Neemias fez. Ele ouviu as palavras de desestímulo. O que ele fez? Foi orar. Oh, meu nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro. Não cubra a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te irritaram. Olha, é aqui que eu quero. Pois te
te irritaram na presença dos edificadores. Quem eram os edificadores? As pessoas que estavam trabalhando para Deus, amém? Amém? E quando eles chegaram e falaram para o povo assim, ó, vocês não vão conseguir, vocês não vão sacrificar nesse lugar nunca mais, vocês não vão conseguir erguer esse muro. Na visão humana, eles estavam afrontando o povo, não é isso? Mas olha o que Neemias fala: pois que te irritaram. Eles não irritaram o povo, eles irritaram Deus. Gente, quando você está fazendo algo para Deus, que alguém vem e diz, você não vai conseguir, você é um derrotado, não vai dar certo, não é você que eles estão irritando, eles estão afrontando o próprio Deus, aleluia. E o que eu e você temos que fazer? Como Neemias, orar e falar: Deus, olha, o Senhor é meu juiz, o Senhor é o meu juiz. Eu falei isso aqui domingo, quando eu fui orar domingo, que eu fiquei irritado com uma situação de injustiça. No final da oração, eu citei Jeremias 23:6. Falei: Senhor, é a justiça nossa, o Senhor é o meu juiz, o Senhor vai julgar nessa causa. É o que ele está falando aqui. Te irritaram, gente. Não pega a afronta para você, entrega para Deus. A palavra do Senhor diz: ai daquele que tocar em um desses pequenininhos, é como tocar na menina dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 6. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade. Olha aí, gente, está aqui. Olha esse versículo aqui, esse versículo ali. Porém, edificamos. Ele nunca fala eu fiz. O líder, gente, não faz nada sozinho. Neemias não fez nada sozinho. Ele fala: edificamos, construímos o muro, levantamos o muro, nós como povo. E aqui é a mesma coisa, nós como igreja, tudo que é feito aqui, somos nós que fazemos, não é o pastor que faz. Edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade. Olha o final, por que eles conseguiram? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O povo estava sendo desestimulado, mas estava trabalhando. O povo estava sendo afrontado, mas trabalhando. A obra era grande, mas eles trabalhando. Olhando para o muro, tudo queimado, tudo destruído. Mas vamos trabalhar assim mesmo. E porque eles inclinaram o coração para trabalhar para Deus, a obra foi crescendo, gente. Você acha que todo mundo estava trabalhando? Nós vimos aqui no versículo 3 que não era todo mundo que estava, no capítulo 3, que não era todo mundo que estava trabalhando, mas a maioria estava trabalhando. Eles não olharam para as dificuldades, eles olharam para o Deus que cria possibilidades no meio da impossibilidade. E o muro foi crescendo, e a obra foi desenvolvendo, o inimigo desestimulando, mas o povo trabalhando, e os líderes orando. Versículos 7 e 8. É lógico, o inimigo nunca desiste. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate, esse nome Sambalate já dá raiva. Ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as routuras se começavam a tapar. Routuras são buracos, tá? Os buracos estavam sendo tapados. Iraram-se sobremodo, e ligaram-se, ou se uniram todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. O inimigo fica furioso quando ele vê a obra do Senhor crescendo. Gente, o inimigo fica irado. A Bíblia diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. O inimigo fica revoltado quando vê a obra do Senhor crescendo, quando vê o povo de Deus trabalhando para Deus. E aí o inimigo vem e cria situações para nos abater, para nos fazer parar, e cria situações na nossa casa, cria situações no nosso serviço, cria situações até mesmo dentro da igreja, para fazer a gente desistir e desestimular. É isso que ele está falando aqui.
Uniram-se, versículo 8, uniram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém ao final, e para o desviarem do seu intento, está lá no final, ou seja, para fazer o povo parar de trabalhar. Não importa a situação, gente, não pare de trabalhar para Deus. Não pare. Tem um irmão daqui, eu vou falar o nome, que ele teve esse ano uma situação muito complicada em casa. Aí ele falou para mim assim, falou: bispo, eu não vou para a igreja hoje não, estou chateado, é tudo que o inimigo quer. É tudo que o inimigo quer. Os filhos pisam na bola, dão mancada, eu não estou legal, não vou para a igreja. Aí o inimigo fala: consegui. O marido da mancada, a esposa da mancada, não vou para a igreja não. O inimigo consegui. Gente, o objetivo principal de Satanás é fazer a gente parar de e tudo que o inimigo quer é fazer a gente parar de adorar a Deus. Troca a pilha para mim, por favor. Tem pilha no bolsinho lá, o que pesa? Aonde? Tem pilha no bolsinho até. Tudo que o inimigo quer é fazer a gente parar de adorar a Deus. Tudo que o inimigo quer é fazer a gente parar de fazer a obra do Senhor. É tudo. Tudo que ele quer. Eu não vou chegar ao extremo, mas o meu pastor, ele ensinou pra gente que às vezes a esposa dele a mãe dele estava no hospital. Ele ia para o culto, ele falou: minha mãe está no hospital, mas eu vou fazer a obra do Senhor. Minha esposa está doente lá, mas eu vou fazer a obra do Senhor. É lógico que existem situações que você tem que estar presente. E aí, é aí que a gente precisa de uma equipe. Não é isso? É aí que a gente precisa de uma equipe. Mas a obra do Senhor precisa ser realizada, gente. Principal, a igreja como um todo, mas o louvor. Eu aprendi desde que eu me converti. Uma das áreas mais atacadas dentro da igreja, da igreja do modo geral, é o louvor. Alguns dizem que é porque Satanás era ministro de louvor no céu. Então ele odeia o louvor e ele ataca o louvor da igreja. Não sei se é por isso, mas eu sei que é uma das áreas mais atacadas, e inclusive pelos próprios pastores. Tem uma igreja que um pastor amigo meu dirigia, não sei nem se ele está dirigindo a igreja ainda, e num dos retiros eu estava conversando com alguns jovens que eram de lá da igreja. Eles estavam revoltados com o pastor, meu amigo. Aí eles falaram: olha, pastor, a gente não aguenta mais. Nosso pastor não participa dos ensaios. Aí quando ele chega, ele só começa a falar mal de tudo que a gente faz. A gente já não aguenta mais, ele não vem para os ensaios, e quando vem para o culto só fala mal, e só nos desestimula, e só nos abate. Eu não sei como é que era lá, mas eu já vi muito isso. Eu já vi muito o pessoal batendo na área do louvor. Quando eu me converti, a nossa mocidade cantava muito ruim, gente. Era muito ruim. Nossa, é bom, né? Era ruim. E não tinha instrumentista, gente. Era tudo naquela fitinha cassete, os playbacks, sabe aquela fitinha cassete? Ainda era naquela fitinha cassete, não tinha nem CD ainda, né? Não tinha CDzinhos ainda, depois que vieram os CDs. Gente, o som era ruim, a gente cantava ruim. No culto da mocidade, ninguém vinha. Tinha uma irmã que não perdia uma, ela morreu, tadinha. Gostava tanto daquela irmã, gente, ela não perdia o culto da mocidade, só ela. Não sei se você lembra uma senhora que morava ali perto da casa da Eliana, naquela região ali. É Jacira? Eu não sabia o nome dela não. Ela não perdia um culto nosso. Ela foi para o céu, com certeza. Mas olha só, essa mulher realmente tinha o Espírito Santo de Deus. Porque ela prestigiava o nosso culto. Os outros, quando a gente estava cantando na igreja, a gente via.
recém-convertido, gente. É antigo pagodeiro, eu toco pandeiro até hoje, até que toco pandeirinho bem. Ontem eu vi que eu estou ainda no molejo ainda. Aí eu levei o pandeiro para cantar corinho na igreja. O que eu fui fazer? Só vi o povo assim. Não tinha estímulo para o povo do louvor, não tinha. O louvor é uma das áreas que mais apanha. Hoje as igrejas modernas estão aprendendo que o louvor atrai almas. E não é porque eles gostam do louvor, é que eles entenderam que o louvor enche igreja. Eu acho que é Deus que enche, mas Deus enche através do louvor. Aí o que as igrejas estão fazendo? Algumas investindo no louvor, investindo no louvor, investindo no louvor. Algumas estão até pagando para instrumentistas, para cantores, para trazer pessoas para a igreja. Aí nós precisamos meio que conversar, isso é uma outra coisa para se discutir depois. Tá? Mas tudo que o inimigo quer é bater no povo do louvor. Porque bater no povo do louvor, eles não querem tocar mais, eles se desestimulam, cai o louvor da igreja e atrapalha a adoração. Não deixe nada, gente, não deixe nada impedir os projetos que Deus colocou no seu coração. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração, mas não deixe nada impedir. Não pare de fazer o que Deus colocou no seu coração. Não pare de buscar aquilo que você está buscando no Senhor. Eu não sei o que cada um aqui está buscando no Senhor, mas não deixe nada, nenhuma circunstância, nenhuma palavra, nada te desestimular. Continue buscando em Deus. Os muros estão rompidos, as portas estão queimadas. Na visão humana não tem mais jeito, mas o teu Deus é o Deus do impossível, e Ele vai calar a boca de Sanbalate e Tobias. Eu estou aqui para liberar uma palavra de estímulo e para que você se levante na presença do Senhor e não pare de fazer aquilo que Ele colocou no seu coração para fazer. Não desista em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, no versículo 7 e 8 a gente vê o quê? Que o inimigo não desiste. Mas no versículo 9, Neemias nos ensina também. Olha só o que ele faz. Porém nós, versículo 9, porém nós oramos. O inimigo não desiste de te fazer parar, e você não pode desistir de orar. Aleluia. Gente, o segredo é a oração. Está tudo errado, os muros estão caindo, as portas estão rompidas, o inimigo está batendo. Eu vou para o joelho e vou orar. Olha lá, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Esse negócio da guarda eu vou falar já. Versículo 10. E isso aqui acontece. Então disse Judá. Judá é o povo de Deus que estava trabalhando, tá? Judá é o povo de Deus que estava trabalhando. Já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Começa a bater o desânimo. Pode ver aí nesse versículo 10, o povo começa a ficar desanimado. A obra é muito grande. Gente, o que a gente mais vê na igreja ao longo dos anos são pessoas ficando desanimadas. Não é, né? Olha, a Bíblia diz: sede firmes e constantes. E eu já falei aqui, tem gente que começa como naquela coisa de 100 metros, correndo feito louco, daqui a pouco vai desanimando. As lutas vêm para todos nós. Em todas as áreas da nossa vida estamos sujeitos à luta, e aí corremos o risco de bater o desânimo. Toma cuidado, gente, com o desânimo. Vou pregar mais especificamente sobre isso em breve, em nome de Deus. É difícil. Entra ano, sai ano, entra ano. Quem está no Evangelho aqui há bastante tempo sabe disso. Quanto tempo, gente? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano. Gente, é que a gente que gosta,
tem 3 anos, eu levanto cedo para dar aula. Há 27 anos eu dou aula no Teresa Margarida, são 27 anos na mesma escola, 26 direto. São 26 anos direto na mesma escola. Isso é rotina. Esse ano, levantando cedo para entrar 7h10, isso é rotina. Não tem como não ter rotina. Mas a rotina, quando é gostosa, é prazerosa. Não é? Todo domingo eu venho para a igreja. É rotina. O que é rotina? Aquilo que acontece. Mas quando a rotina é gostosa, é prazerosa. Agora, quando eu faço por força, eu faço sem gostar, aí começa a ficar ruim. E aí que bate o desfalecimento. É aí que bate o desânimo. E o inimigo começa a trabalhar na tua mente. Olha, não adianta nada, você não vai conseguir essa cura. Olha, não adianta nada, essa porta não vai se abrir. Olha, o louvor que eu ouvia quando eu me converti, a sua oração não está passando do teto, o céu está de bronze, Deus não está te ouvindo, você está em pecado. Aí você começa a ouvir aquele monte de coisa. E aí aqueles pastores, aquelas irmãs do concerto, né? Aquelas irmãzinhas do concerto, porque Deus tem concerto nesse lugar, porque tem pecado no meio do povo. Tem pecado até na boca dela, tem pecado, tudo tem pecado. Aí começa a bater, e você entra na igreja e bate. Aí chega em casa, como comer, um monte de luta, um monte de dificuldade, um monte de prova. Aí chega no serviço e um monte de BO. Aí você fala, Deus, não aguento mais. Bate o desânimo. Com todos nós. Todos nós. É aí que a nossa fé tem que estar mais firmada. Gente, é aí que a nossa fé está. A cura não veio, mas eu vou continuar buscando em nome de Jesus. Eu não desisto do processo, daquilo que Deus colocou no meu coração. A porta não se abriu, mas eu vou continuar buscando em nome de Jesus. Eu não desisto daquilo que Deus colocou. O povo está comendo na minha casa, mas eu não desisto em nome de Jesus. Eu não desisto do que Deus colocou no meu coração. Não posso deixar o abatimento, o desfalecimento entrar no meu coração. Eu não vou desanimar, eu não vou parar. Eu não vou parar. Aleluia. Por que eu não vou parar? Versículo 13 e 14. Então, os guardas, vou falar já sobre isso, nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos. Por que ele colocou guardas? Porque o inimigo estava ameaçando invadir. O inimigo estava fazendo planos para invadir. E ele colocou guardas. Gente, escuta, eu vou repetir isso. Ele colocou guardas, porque o inimigo estava ameaçando invadir a obra. O inimigo tenta invadir a nossa vida do mesmo jeito. E como é que nós colocamos guardas, gente? O inimigo tenta invadir a nossa casa, você tem que orar. Tenta invadir a nossa vida, você tem que orar, colocar guarda. Quando você ora, os anjos de Deus trabalham em favor daqueles que confiam em Deus. Aí o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam, não é isso? Ou seja, nós temos que orar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, nosso marido, nossa esposa, nosso lar, nossa parentela, nossa empresa, nosso serviço. Nós temos que orar constantemente, colocar guarda através da oração. Então pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo, olha só, e pus ao povo pelas suas famílias, com espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei, versículo 14, e levantei e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Aí ao final, isso aqui, por favor, gente, pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e vossas casas. Oh, Senhor,
pelos nossos, orar pela nossa família, pela nossa parentela. Ah, esse filho não tem mais jeito. Como assim? O seu Deus é o Deus do impossível. Essa filha não tem mais jeito, essa esposa não tem mais jeito, esse marido não tem. Como assim? Se o teu Deus é o Deus do impossível, todo mundo tem jeito para Deus. Não há impossível para Deus. Então pelejai pelos nossos irmãos, pelejai pelos nossos filhos, pelas nossas mulheres e nossas casas. Se levanta em oração, para de tentar resolver do seu jeito e creia no Deus que pode fazer tudo e muito mais. Aleluia. Versículo 17: os que edificavam no muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Eu fico imaginando, uma mão o cara está trazendo bloco de 15, bloco de 15, isso é graça, bloco de 15, uma mão trazendo bloco de 15 e na outra está com a espada. Orai e vigiai. Eu estou fazendo a obra, estou trabalhando, mas eu estou orando. Eu estou trabalhando, mas estou orando. O que é a espada, gente? O que são as armas? O que é a arma do crente? A arma do crente é a Bíblia. A arma do crente é a oração. Eu estou trabalhando, mas eu estou orando. Eu estou trabalhando, mas eu estou ouvindo a palavra. Eu estou trabalhando, mas eu estou vigilante. Amém? Até o louvor serve como arma. Já ensinei aqui, tem gente me ouvindo. Coloca, o clima está pesado em casa, aquele ar pesado. Coloca louvor. Lê a palavra, lê o Salmo 91. Vamos encerrar. Versículos 19 e 20. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, lógico, e nós estamos afastados. A palavra apartados aí, gente, quer dizer afastados. E nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros, porque a obra era muito grande. Então ficava o povo tudo afastado um do outro. E quando está afastado um do outro, gente, é difícil de pelejar em união, é difícil de batalhar em união. Então Neemias estava pensando num jeito de unir o povo, porque é só unido que se vence. Gente, é só unido que se vence. Igreja dividida é igreja derrotada. Eu já vi aqui pessoas que entravam aqui, não falavam com ninguém, não olhavam com ninguém, não se davam com ninguém, caiu. Porque a igreja vitoriosa, a igreja unida, a obra é grande, o muro é grande, mas a gente tem que se unir. Olha só o versículo 20: no lugar onde ouvir o som da buzina, ali vos ajuntais, união, ali vos ajuntais conosco. Olha esse final, eu fiz questão de encerrar aqui. O nosso Deus pelejará por nós. Aleluia. O nosso Deus. Olha só o que ele fala: quando tocar o som da buzina, se une todo mundo. Todo mundo junto, unidos. O que vai acontecer? Deus vai pelejar por nós. Deus vai batalhar por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória já é garantida. A vitória já é nossa. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para ele. Gente, Deus é tão bonzinho que tem uns textos assim que ele deixa a bola pingando para você terminar a mensagem. Tem uns que não dá não, mas tem uns que ele já deixa assim. Quando você olha para Deus, que tremendo, obrigado. Aí o povo fica procurando conclusão, fazer conclusão do mensagem, e a conclusão está no próprio texto. O nosso Deus pelejará por nós. Foi isso que
foi isso que Deus falou através de Jaziel, né? Nessa peleja não tereis que pelejar, parar e ficar de pé, não é isso? Viver de grande livramento que o Senhor nos dará. É a mesma coisa, gente. Nós temos que acreditar que Deus está conosco no meio da luta. Gente, se a gente não acreditar nisso, a gente desfalece. É aquilo que fala no Corinho: vai. Os dias são de trevas, sem poder do crente cai. E o poder na vida do crente é a presença do Senhor. Quando o povo estiver com medo, gente, quando a luta vier, o abatimento, você pensar em: meu Deus, o que está acontecendo? Não, peraí, Deus está comigo. Deus está comigo, está dando tudo errado, coisa da briga, da discussão, não, Deus está comigo. Mesmo que pareça que não, lembra o louvor, quando tudo diz que não? Mesmo que pareça que não, Deus está comigo. Você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui, guardado no nosso coração. Nessa peleja, Deus está comigo. O meu Deus pelejará por mim. Vamos orar? Vamos orar? Vamos. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, tu és tão bom, tu és tremendo. Senhor, a tua palavra foi pregada. Tem liberdade para agir nesse lugar, Espírito Santo. Tu és o Deus que cura, Pai, então cura, Senhor. Cura, meu Deus, faz milagres, tu és o Deus de milagres. Faz milagres, faz milagres, Senhor. Oh, meu Deus, eu amo por milagres, Pai, eu amo por curas. Restaura, meu Deus, saúde, Pai. Vou deixar uma raça. Em nome de Jesus, Espírito
que fala que nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que retrocedem. Gente, não devemos desistir, não devemos retroceder. Amém, gente? Amém. Amém. Mas, desculpa, eu sou muito chato, vocês sabem que eu sou chato. Tem um pastor que eu admirava muito ele, e eu vou falar o nome dele. O nome dele é Javes, pastor Javes, lembra? Pastor Javes, conheceu? Pastor Javes era o segundo do Malafaia. Ele dirigia a Assembleia de Deus do Bom Retiro. Lembra? Assembleia de Deus do Bom Retiro. E sempre eles fizeram até camisetas. Desistir nunca, retroceder jamais. E tem mais uma desistir, não sei o que, retroceder jamais. Esse fazia direto, sabe? Fez camiseta, falava e tal. E eu sempre acreditei nisso. E o que eu vou falar aqui, não é nem julgando, só Deus sabe o que acontece na vida dele. Mas serve como lição para nós. A gente aprende com os erros e acertos das pessoas e os nossos também. O Jabes simplesmente parou e entregou a Assembleia de Deus para o filho dele. Depois o filho dele não aguentou e a Assembleia de Deus do Bom Retiro foi entregue para a Assembleia de Deus do braço do Samuel Ferreira. E gente, nós precisamos aprender. E eu não estou falando de vocês, estou falando de mim também. E olha, não é o tamanho da igreja. A gente pensa numa igreja grande que era essa Assembleia. A gente ia para Bragança, e quando a gente ia para Bragança para as férias, a gente ia para a Assembleia de Deus do Brasil lá de Bragança. Às vezes a pessoa pensa que a igreja é pequena. Não é. Não importa o tamanho da igreja. O que importa é o tamanho do meu Deus. E eu estou firmado nesse Deus, gente. Nós não podemos desanimar, nós não podemos retroceder. Agora, se eu não consigo permanecer firme naquilo que Deus me entregou, como é que Ele vai entregar algo maior para mim? Servo fiel um pouco, permaneça firme naquilo que Deus te entregou. Mas filho, eu não alcancei ainda aquilo que eu quero. Primeiro faça o que Deus quer. Você quer alcançar o que você quer? Primeiro faça o que Deus quer. Nós vamos continuar orando. Nosso Deus é Deus do de repente. De repente Ele abre a porta, de repente Ele cura, de repente Ele liberta. É quando a gente menos espera. Mas a gente tem que continuar esperando. E no tempo dele Ele vai fazer o que tiver que fazer. Amém? Amém. Se coloque em pé. Hoje eu estou inspirado, acho que é porque eu estou cansado. Preciso de fé, não preciso de fé, gente, urgentemente. Férias, família, bem logo. Pai, em nome de Jesus, te damos graças. Muito obrigado, Senhor, e Deus nos dá força, Pai, para permanecer firme. Nos dá força para permanecer constante, Pai. Nos dá força para não vacilar. Nos dá força para não retroceder. Nos dá força para continuar confiando. Nos dá força, meu Deus, meu Pai, para crer que o Senhor é o Deus que está no controle, meu Deus, meu Pai. Que o inimigo pode nos desestimular, que muitas vezes pode bater o desfalecimento, a tristeza, a angústia, mas isso não vai nos fazer parar e de repente o desânimo vai cair por terra e o Senhor vem com um ânimo novo, um refrigério que nos revigora e nos dá força para continuar. Segura em nossas mãos, Pai, e nos guia mansamente a águas tranquilas. Leve seu povo, o ano não acabou ainda, Pai, e eu creio que ainda é tempo de milagre nesse ano ainda, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por esse tempo e te peço, Pai, fica conosco, Pai, nos dê um restante de semana abençoado. Eu te peço, já te agradeço e assim eu faço, em nome de Jesus.